Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Eu sou o pastor Jucimar e este é o canal Teologia e Eu. Eu já quero agradecer aqui você que já se inscreveu, você que já deixou o seu like, você que já ativou o sininho, você que já compartilhou os vídeos deste canal, o link deste canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, tá certo? Que Deus possa te dar muita paz, saúde e prosperidade. Bom, nós estamos aqui hoje, eu resolvi gravar este vídeo devido a uma pergunta constante que me fazem. E essa pergunta é: por que eu devo estudar teologia? Por que eu devo tomar a decisão de estudar teologia? Bom, eu sou também professor de teologia e normalmente esta é a primeira aula, né? A gente explica para os alunos por que a importância de se estudar teologia, de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então, visto que essa é uma pergunta recorrente, principalmente de pessoas, de irmãos, de irmãs, que têm dúvida, pastor, eu devo ou não estudar teologia? Eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer essas dúvidas e dizer para você por que você deve estudar teologia. Você que ainda está em cima do muro, você não sabe se estuda teologia, se não estuda teologia, você ouve a opinião de A, de B e está indeciso, então eu resolvi gravar este vídeo para que assim você possa se decidir, e creio eu, pela melhor opção, tá certo? Então vamos lá. Irmãos, a pergunta é, pastor, por que eu devo estudar teologia? Bom, eu fiz aqui algumas anotações, eu quero até ler essas anotações com os irmãos, para que a gente possa conversar acerca deste tema, tá certo? Eu acredito que muito importante é que, primeiro, nós possamos entender o que é teologia. O que se estuda a teologia? Para que assim, baseado no que é e no que se estuda, eu e você possamos chegar a uma conclusão, se existe ou não a necessidade de estudarmos teologia, tá certo? Então eu vou partir agora do pressuposto, vamos começar deste início, o que é teologia. E eu anotei algumas coisas aqui, ó. A etimologia da palavra. A etimologia da palavra teologia. Aí você pode estar me se perguntando, pastor, mas o que é etimologia? Bom, vamos lá, vou te explicar. Ó, a etimologia é o estudo da origem e da história das palavras e as expressões de uma língua. É uma disciplina que busca entender como as palavras surgiram e qual o seu significado. Então, o que é a etimologia? É uma parte da ciência linguística que ela se debruça a estudar a origem e a história das palavras. Nós costumamos dizer que a língua ela é um organismo vivo. Por que nós dizemos isso? Porque ela muda, ela se aperfeiçoa, ela se expande ou ela se diminui com o passar do tempo. Então, a língua, com o passar do tempo, a linguagem, as palavras, ela pode tanto diminuir como ela pode aumentar, tá certo? Vou te dar um exemplo. Existem palavras que você ouvia quando você era criança e você não ouve mais. Por quê? Porque aquela palavra morreu, digamos assim. Hoje ela não é falada mais. E existem palavras que nós não conhecíamos quando éramos criança, mas com o passar do tempo agora, essas palavras fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do nosso vocabulário, porque nasceu-se uma palavra nova. Então nós costumamos dizer que a língua, ela é um organismo vivo. E a etimologia é a parte da ciência que estuda como essas línguas nasceram, essas palavras nasceram, como evoluíram, a sua história até chegar
em nossos dias. Então, quando a etimologia ela vai estudar a palavra teologia, a gente chega em um ponto. Qual ponto? Bom, a palavra teologia, ela deriva do grego, como muitas outras palavras do nosso vocabulário. O nosso vocabulário, o português, a nossa língua portuguesa, ela tem grande influência do grego e do latim, tá certo? Mas vamos lá. Então, o que quer dizer a palavra teologia? Se fosse para a gente trocar em miúdos essa palavra. Bom, a palavra theos, no grego, ela significa Deus. Então, veja bem, a palavra theos, no grego, ela significa Deus. E a palavra logos, ela vai significar estudo ou, dependendo da situação, discurso. Logo, quando você une as duas palavras, você une a palavra theos e você une a palavra logos, nós temos a palavra teologia, traduzida por nosso português. Então, o que significa? O estudo sistemático da revelação de Deus. Então, isso é teologia, tá certo? O estudo sistemático da revelação de Deus, ok? Tá bom, pastor. Então, teologia é o estudo sistemático da revelação de Deus. Ok, entendi. Mas como se estuda teologia? Ou com que se estuda teologia? Acho que seria a pergunta mais propícia, né? Bom, o que nós usamos para estudar teologia? Basicamente, a teologia, ela se sustenta em um tripé, tá certo? Então vamos falar agora desse tripé. O que nós usamos para estudar a teologia? Nós usamos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a base para todo o estudo teológico. Todo estudo, toda teologia sai daqui, sai da palavra de Deus. É fruto de um estudo sistemático da palavra de Deus. Então, para se estudar teologia, nós usamos a Bíblia Sagrada. Não tem como, não existe outra maneira de fazermos teologia se não tivermos o uso das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. O segundo ponto que nós podemos usar, a segunda ferramenta, melhor dizendo, que nós podemos usar para estudar teologia é a tradição. Como assim a tradição? Bom, o que dizem os pais da igreja? O que dizem os pais da igreja? O que os pais da igreja falaram sobre este assunto no decorrer desse tempo de existência da igreja, dos concílios ecumênicos que nós tivemos na história, que debateram temas tão importantes, temas como a Trindade, a união hipostática de Cristo e outros temas importantíssimos para a doutrina da nossa fé. Então nós temos a tradição. A tradição, ela nos ajuda a entender como chegamos onde chegamos, ok? Então você faz teologia com a Bíblia, com a tradição vinda dos pais da igreja, dos nossos antepassados, e com a cosmovisão. O que é cosmovisão? A palavra cosmo, ela significa mundo. E a palavra visão significa enxergar, ver. Então, como nós fazemos teologia? Nós usamos a Bíblia, nós usamos a tradição e nós usamos a nossa cosmovisão, a maneira que o cristianismo enxerga o mundo. Isso é muito importante para determinar o tipo de teologia que nós iremos aprender, que nós iremos estudar, tá certo? Aí a questão é, nós temos dois tipos de teologia. Eu posso falar aqui, vou gravar um vídeo futuramente só falando sobre isso, mas nós temos dois tipos de teologia hoje. Quais são os dois tipos? Nós temos a teologia que ela é fornecida pelas nossas igrejas. Hoje é comum um ministério, uma igreja, que ela tenha o seu seminário, sua própria faculdade, sua própria escola teológica, e nós chamamos isso de teologia confessional. Por quê? Porque aquela teologia,
ela é feita em cima de uma confissão de fé de determinada igreja, de determinado ministério, tá certo? Então, se você pegar aí a sua igreja e ela tem aí uma escola teológica, um seminário teológico, ela é uma teologia confessional. Ela vai trabalhar a base da confissão de fé, da declaração de fé de tal denominação que é ali a dona, né? Que administra aquela faculdade, aquele seminário, aquele instituto e daí por diante. E nós temos a segunda linha de teologia, que nós temos a teologia interconfessional. Normalmente, a teologia interconfessional, ela é, como que eu posso dizer? Ela é fornecida, ela é ofertada por instituições que estão ligadas ao MEC, o Ministério da Educação e Cultura do nosso país. Então, ela não se baseia em uma regra de fé. Eles estão ali para estudar teologia, para estudar o que diz a Bíblia, o que diz a história da igreja, o que diz os cânon, o que diz os concílios, só que ela não tem uma declaração de fé que venha reger o seu material didático, tá certo? Futuramente a gente vai falar um pouquinho, eu vou gravar um vídeo sobre isso, falando qual a diferença das matérias de uma faculdade confessional e de uma faculdade interconfessional. Mas nós temos esses dois tipos, tá bom? Outra coisa que é importante nós entendermos, antes de nós entrarmos aqui propriamente dito, porque eu devo estudar teologia, é que existem muitas pessoas que talvez por falta de conhecimento, talvez por até uma ignorância, mas quando eu digo ignorância, assim, não no sentido pejorativo da palavra, não, mas uma ignorância no sentido assim, uma falta de oportunidade de aprender, de entender isto. A pessoa diz assim, olha, eu não sou teólogo, eu nunca vou fazer teologia, eu não gosto de teologia. A gente ouve muito isso. Só que a pessoa, talvez por uma falta de conhecimento, ela não tem noção do que ela está falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos dois tipos de teólogos. Dois tipos de teólogos. Nós temos o primeiro tipo de teólogo, é o que nós chamamos de teólogo formal. O que é um teólogo formal? Um teólogo formal é uma pessoa que, assim como eu, vou dar o meu exemplo, assim como eu, cursou uma faculdade de teologia, certo? Eu cursei, né, pela misericórdia e graça de Deus, uma faculdade de teologia interconfessional, apesar de eu já ter cursado o curso básico, o curso médio, em uma faculdade, em uma instituição confessional, mas eu acabei cursando aí a minha formação em teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC, tá certo? Então, o que é o teólogo formal? O teólogo formal é aquele que ele cursou uma faculdade. Ele realmente, ele é um teólogo. Ele tem um título de teólogo. Então ele é seja numa instituição reconhecida pelo MEC ou numa instituição de cursos livres, como nós temos muito por aí. Eu também vou falar sobre isso em um próximo vídeo. A diferença de uma instituição reconhecida pelo MEC, a diferença de uma instituição de curso livre, tá certo? Então nós temos o teólogo formal, que é aquele que cursou uma faculdade, ele estudou, ele fez a apresentação de um TCC, e ele recebe ali um título de bacharel em teologia. Esse é um teólogo formal, tá certo? E nós temos o teólogo informal. Quem é o teólogo informal? O teólogo informal é todo aquele que medita nas escrituras. Porque o que é teologia, senão o estudo da palavra de Deus? Então, quando você se debruça, quando você se dispõe a pegar a palavra de Deus, a abrir a palavra de Deus, você vai abrir a palavra de Deus num texto, você vai estudar o texto, talvez você tenha na sua casa um dicionário, um pequeno dicionário, um dicionário Aurélio, né, que era muito conhecido, e você pega ali, você vê o significado daquela palavra, e você vai atrás, entender o significado, ver o que significa, você está fazendo teologia. Então você é um teólogo e você não sabe, meus parabéns, você acabou de descobrir que você é um teólogo. Você não tem um diploma, você não tem uma formação, você não tem um reconhecimento, mas você é um teólogo. Porque teólogo é todo aquele que medita e estuda a palavra de Deus.
Independente se você estuda na sua casa sozinho, independente se você estuda em uma roda de irmãos, uma roda de amigos, independente se você se reúne na igreja para estudar, você é um teólogo. O que é fazer teologia? O que é fazer? Fazer teologia é estudar a palavra de Deus. É simples. É simples assim. Toda vez que você estuda a palavra de Deus, você está teologando. Você está fazendo teologia. Tá certo? Então nós temos esses dois tipos de teólogo. Teólogo formal, teólogo informal. Diante disso tudo, por que estudar teologia? Gente, é muito importante estudar teologia. É essencial estudar teologia. Ah, pastor, mas eu sou membro, né, da igreja, eu não prego, eu não tenho, eu não faço uso do púlpito, eu pego o microfone e eu começo a tremer, eu quase desmaio. Para que eu vou estudar teologia? Mas quem disse para você, meu filho? Quem foi que te falou, meu irmão, que teologia é só para pregador? Quem foi que colocou na tua cabeça que é só pastor que tem que estudar teologia? Não! Tem que estudar teologia todos aqueles que um dia abraçaram a fé do cristianismo, para você entender as suas origens, para você entender a história do cristianismo, para você entender a história da construção da Bíblia, para você entender, não estou dizendo que você tem que ser um expert, que você tem que ter um mestrado, doutorado, não, mas para você entender no mínimo básico. Então eu separei aqui 5 pontos. Por que você deve estudar teologia? Tá bom? Anote aí comigo, vamos lá. Primeiro ponto, ó, e eu vou usar a Bíblia, tá? Vou usar a Bíblia aqui, ó, pra gente ver os pontos, tá bom? Primeiro ponto, por que eu devo estudar teologia? Está lá em João, capítulo de número 17. Deixa eu achar aqui pra gente ler. Capítulo 17, versículo, é o versículo de número 3. Deixa eu só me localizar aqui, tá bom? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pastor, o que tem a ver isso com teologia? Tudo! Tudo, meu irmão! Olha aqui, ó. A vida eterna é esta, que conheçam. Conheçam vem do verbo conhecer. Então eu tenho que conhecer. E como eu conheço a Deus? Através da palavra de Deus. Não tem outro meio. Você não vai conhecer a Deus assistindo um filme. Você não vai conhecer a Deus assistindo lá o The Closer, né? Eu acho que é mais ou menos isso que fala. Não, você vai conhecer a Deus através da sua palavra. Olha o que diz o livro do profeta Oséias. Vamos lá em Oséias para você ver. Oséias é o capítulo 6, né? Deixa eu só localizar o Oséias aqui para a gente poder ler junto. Deixa eu achar aqui. Livro do profeta Oséias, ó. Capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz Oséias. Olha aqui, ó, como é importante o estudo sistemático da palavra de Deus. Capítulo 6, verso 3, vai dizer assim, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui ainda mais profundo ainda. Porque a questão não é só conhecer. Teologia não é uma matéria que você estuda 3 anos e acabou, morreu. Não! Teologia é um estudo constante. Hoje você aprende algo sobre cristologia. Amanhã você aprende algo sobre antropologia. Depois da manhã você vai aprender algo sobre bibliologia. Aí de repente você volta em cristologia e você fala, nossa, eu já passei por isso e não tinha percebido. Porque é um estudo constante, é o que Oséias está nos dizendo. Conheçamos e prossigamos a conhecer. Então, por que é importante estudar teologia? Para que nós possamos conhecer mais a Deus. E só tem uma maneira de conhecer a Deus: através da sua palavra. Não tem outro jeito. É a única maneira. Segundo ponto, por que eu devo estudar teologia? Efésios, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai nos falar uma coisa interessante. Olha aqui para você ver. Ó. Livro de Efésios, capítulo de número 4, se você tiver a tua Bíblia aí, para acompanhar comigo, versículo de número 4,
que vai dizer assim, ó, vai dizer assim, Efésios 4:14, né? Vamos lá, 4:14, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstante levado em roda de todo o vento doutrina, pelo engano de homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, por que é importante estudar teologia? Para que nós não sejamos enganados. Olha o que Paulo está dizendo, para que não sejamos mais meninos constantes levados à roda de todo o vento. Sabe aquela pessoa, aí Paulo vai dizer a roda de todo o vento de doutrina. Sabe aquela pessoa que quando ele não tem uma base sólida, uma base teológica sólida, ele ouve algo sobre o unicismo, aí ele já é unicista, de repente ele volta a crer na Trindade de novo, de repente ele ouve alguém pregando sobre o batismo por aspersão, aí ele já fala, eu acho que aspersão é o verdadeiro. Aí de repente ele ouve alguém pregando sobre o batismo da imersão, e diz, não é aspersão, não é imersão. Ele está sendo levado por este vento de doutrina, e ele não sabe o que faz. Então quando você estuda teologia, você tem um norte. Você consegue enxergar uma base, ter uma base sólida para que você não seja levado por esse vento de doutrina. Tá certo? Terceiro ponto, por que é importante estudar teologia? Vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo é o capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Por que é importante estudar teologia? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, preste bem atenção nessa palavra, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, por que é importante estudar teologia? Terceiro ponto, para que você possa servir melhor a casa de Deus. Olha lá, olha aqui o versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então você que acredita, você que tem um chamado de Deus para o ensino, principalmente você que é pastor, você que é obreiro, você que faz uso do púlpito da igreja, você que Deus confiou este ministério tão lindo e maravilhoso que é o ministério do ensino, você tem que fazer teologia. Ah, quer dizer, pastor, que eu não posso ensinar se eu não fizer teologia. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você tem condição, se você pode, faça, estude, se debruce sobre a palavra de Deus, para que você possa servir bem a igreja, para que Deus possa te usar com excelência na ministração da sua palavra, no ensino da santa e gloriosa palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas elas têm um mínimo do conhecimento da palavra. As pessoas são analfabetas de Bíblia. Nós estamos vivendo uma época em que está faltando pregadores, mas não é pregadores que gritem, que pulem, que sapateiem, que corram, não. Pregadores que tragam uma mensagem expositiva da palavra de Deus. Pregadores que quando eles preguem, a igreja ore e diga, eu entendi o que Deus falou comigo. Então faça teologia para que Deus aperfeiçoe este dom na sua vida. Quarto ponto. Mateus, capítulo 13, verso de número 30. Vamos lá. Mateus, capítulo 13. Acompanhe comigo aí. Versículo de número 30. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 30. Mateus, capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa, irei aos ceifeiros, colherei primeiro o joio, e atai-o o molho, para que queimar, mas o trigo juntai no celeiro. Por que eu devo estudar teologia? Porque isso vai me dar discernimento. Discernimento para entender, para compreender joio, trigo,
espírito de Deus, espírito que não é de Deus, coisas que provêm de Deus, coisas que não provêm de Deus, para que eu possa compreender aquilo que realmente é da parte do Senhor. Infelizmente, nós vivemos hoje, nos nossos dias atuais, uma mistura, um sincretismo religioso. E digo isso com muita tristeza, que nem tudo aquilo que sai do altar provém de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui, na parábola do joio, que existem o joio e existe o trigo. Existem os verdadeiros, existem os falsos, existe aquilo que é de Deus, existe aquilo que não é de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você se debruça sobre a palavra de Deus, o Espírito de Deus te dá esta condição. Qual condição, pastor? De discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então é muito importante que você tenha esse discernimento em uma época em que nós estamos vendo tantas coisas que se dizem ser de Deus e não são. Tá certo? Quinto ponto. Primeira carta de Pedro. Olha o que o Pedro vai nos dizer. O apóstolo Pedro vai nos dizer na sua primeira carta, e ele vai nos dizer uma coisa muito interessante. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, e o versículo é o versículo de número 15. Olha o que Pedro nos diz. Isso aqui é muito importante. Olha aqui, ó. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E agora, ele vai falar de um ponto importantíssimo. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer de vós que pedir a razão da esperança que há em vós. Então Pedro está dizendo assim, olha, vocês têm que estar prontos. Vocês têm que estar preparados para quê? Para responder. Para responder os questionamentos, as perguntas, as pessoas que vão procurar vocês e vão questionar de vocês, vão querer saber de vocês qual é a razão da vossa fé. Vocês têm que estar pronto para responder com essas pessoas com mansidão, para que essas pessoas possam entender a razão da vossa fé. Dito tudo isso, o que eu concluo? Que é sim muito importante fazer teologia. Teologia não é do diabo. Há alguns anos, algum tempo atrás, aí corria-se, né, esse espantalho que dizia assim, teologia é do diabo, se você fazer teologia você vai desviar, se você fizer teologia você vai se esfriar na fé, se você fizer teologia você vai abandonar a Deus, vai deixar de orar. Não, já disse um grande teólogo. Quando perguntaram para esse teólogo, disseram para ele assim, olha, qual é mais importante? Qual é mais importante? Ler, estudar ou orar e jejuar? Esse teólogo, na sua sabedoria, ele respondeu, qual é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Lógico que são as duas asas. Então é importante sim que eu e você sejamos pessoas de oração, de jejum, de consagração, mas também é muito importante que eu e você possamos dominar a palavra de Deus. Quando eu digo dominar a palavra de Deus, é manejar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai instruir Timóteo, ele vai dizer, apresenta-te a Deus como obreiro fiel e aprovado, que não tenha do que se envergonhar, e que maneje, como? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não, mas que maneje bem a palavra da verdade. Então eu quero incentivar você que sente no seu coração o chamado de Deus para ensinar, você que sente no seu coração o chamado de Deus para pregar a palavra, seja no púlpito, seja no seu serviço, na sua casa, no bairro que você mora, eu quero te incentivar. Estude teologia. Procure uma escola teológica séria, que defenda princípios bíblicos, que ensine a Bíblia como realmente ela é, como deve ser ensinada. E se debruce, mergulhe no estudo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai crescer muito na graça e no conhecimento, tá bom? E eu quero convidar você
você que quer estudar teologia, você que quer aprender mais da palavra de Deus, eu também quero te deixar esse convite para você se inscrever neste canal, que nós vamos falar de teologia, nós vamos falar de cristologia, teontologia, demonologia, escatologia, teologia sistemática, nós vamos falar de muitos assuntos voltados à teologia nesse canal, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, nós já estamos com 2 vídeos gravados, nós estamos fazendo aí, nós estamos analisando a confissão de fé das Assembleias de Deus, que também é teologia. Você vai aprender teologia analisando a confissão de fé das Assembleias de Deus, tá certo? Compartilhe este canal, dê o seu joinha, deixe lá o seu like, dê o seu joinha, né? Compartilhe com o grupo da sua igreja, com os seus familiares, com os seus amigos, aqueles que querem aprender teologia, aqueles que querem entender da palavra de Deus, tá certo? Eu tenho certeza que eu e você, nós dois juntos, nós vamos crescer muito na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.